Vamos tratar, por este vídeo, a questão da fé. Da fé. Muitos comentam que são pessoas que têm muita fé. Você fala com uma pessoa, a pessoa diz, eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Por isso que as coisas darão certo. Por que as coisas darão certo? Porque eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Então a fé, na fé. Agora, tenho muita fé, baseado em quê? Chegou a essa conclusão de ter muita fé, baseado em quê? A palavra do Senhor, nós vamos ver alguns versículos. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, no 16, ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Aí entra no nosso assunto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho trata-se da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Jesus Cristo. Se alguém quiser conferir, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 a 4. Mas o nosso assunto é fé. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No livro de Hebreus 10, 38, ele usa uma palavrinha muito preciosa. Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado por mim. Deus nos justifica pela sua própria justiça, não pela nossa própria justiça. A nossa justiça não passa de trapo da imundícia. Isaías 64, 6. Muito bem, a nossa questão é fé. O justo viverá pela fé. E um dos sentidos de fé é o seguinte, fé igual a união. Fé é igual a união. Se você diz, eu tenho fé em Jesus Cristo, significa que eu estou unido a Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui. Nós já lemos Romanos 1, versículo 17, e vamos lá como uma pessoa, segundo as Escrituras, como essa pessoa ganha fé. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem. A pessoa não tem, ela recebe. A fé vem. Ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós falamos Cristo, nós falamos da missão do Senhor Jesus. Jesus Cristo. Cristo fala da missão. Qual foi a missão do Filho de Deus? Tornar homem, tornar filho do homem, ir para uma cruz e realizar uma missão. Qual é essa missão? Ser crucificado e na sua crucificação, João 12, 32, eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz. Nos crucificou. Fomos sepultados juntamente com o Senhor Jesus Cristo e fomos ressuscitados juntamente com ele em novidade de vida. Esta é a missão dele ir para a cruz, nos justificar, nos perdoar, nos reconciliar com Deus e nos ressuscitar como nova criatura, nova criação, um novo homem criado segundo Deus.
porque foi criado em Cristo. Em justiça e retidão procedente da verdade. Em Hebreus 4:24. Muito bem, nós fomos unidos, cremos na nossa morte e ressurreição em Cristo. Isto é fé. Eu posso não crer, e sim acreditar que Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado, ele foi ressuscitado, mas eu estou acreditando. Eu não tenho uma parte bíblica de que eu fui incluído na morte dele. Aí é o crer. A minha inclusão no corpo de Cristo, isto é o crer. Fomos unidos. Fomos com ele crucificado, com o Senhor Jesus ressuscitados e ganhamos uma nova vida. A vida de Cristo. Muito bem. Como eu ganho fé? Ouvindo uma pregação a respeito de Cristo. Vai ser gerado nesta pessoa fé. E esta fé, quem é o autor e consumador da fé? Hebreus 12, 2. Jesus. Ele é o autor e consumador. Ele aplica a fé em todos aqueles que ele espontaneamente, livremente, resolveu presentear esta pessoa. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, mediante a nossa união com Cristo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não foi uma obra nossa de criar uma fé também. Não, a fé é presente de Deus. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Nós, unindo a respeito da pregação de Cristo, nós ganhamos fé. Por quê? Porque ele é o presenteador. Ele que nos presenteia, nos dá a fé e consuma esta fé em nós para que possamos crer nele, na obra da cruz, na obra gloriosa de um Deus que se desce, torna gente, mistura com a gente para salvar a gente da gente, nos salvar, nos libertar, nos crucificar, nos fazer morrer para o pecado. O pecado é o quem nos separava de Deus. O pecado nos colocou em uma posição de mortos para Deus. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Ali ele nos deu vida. No corpo de Cristo na cruz, ele nos crucificou. Por quê que eu tinha que ser crucificado? Porque Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E nós nascemos com o pecado. Portanto, tínhamos que sermos unidos na morte com Cristo para que pudéssemos experimentar a nossa morte, porque aquela morte tinha que ser nossa. Porque a lei divina dizia, o salário do pecado é a morte. Quem estava com o pecado somos nós, não é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Em 2 Coríntios, a palavra do Senhor, ela diz, 2 Coríntios 5, versículo 7, ele diz assim: visto que andamos por fé, pelo presente que Deus nos deu, que é um presente à fé. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos.
o que vemos não nos gera fé, mas aquilo que ouvimos, a pregação a respeito de Cristo, a fé veio, a fé vem. E quem nos presenteia? Jesus. Ele é autor e consumador da fé. Ah, mas eu tenho muita fé. Baseado em quê? Na pregação, o assunto Cristo crucificado, morte e ressurreição, e isto gera fé naquele ouvinte. Mas, se ele é autor e consumador da fé, então ele vai distribuir essa fé para quem ele quiser, exatamente. Quem ele quiser. Ele é soberano, soberania de Deus. Ele é todo-poderoso e todo-soberano. Muito bem. Em 2 Tessalonicenses, um assunto importante para a gente ver. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 1, finalmente, irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo pedindo para que os irmãos orassem por ele. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês, entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Autor e consumador da fé, Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você. É dom, é presente de Deus. A quem Ele quiser presentear. Não é a questão de mérito, mas é a questão da vontade, da decisão voluntária de um Deus poderoso, justo, santo. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo neste corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a fé dele, vinda da parte dele. E com esta fé, essa união, nós cremos. Ele nos capacita para tudo. A vida cristã é uma reação. Reagimos pelo agir de Deus. Nós reagimos. E Ele nos capacita em tudo, para que tenhamos intimidade, relacionamento, sermos perdoados, a culpa ser levada a Cristo e gerado em nós descanso. Não é maravilhoso o Evangelho? O que eu devo fazer? Ouça a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da obra da cruz, que é a missão do Senhor Jesus Cristo, e Ele a realizou completamente, totalmente. Louvado seja o Senhor, em benefício de pessoas como eu e você, que não merecemos. Não importa o tamanho dos nossos pecados, se é que nós colocamos tamanho de pecados. Não importa. O Senhor Jesus Cristo levou todos eles, carregando em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que nós, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas chagas fomos sarados.
1 Pedro 2, 24. Você crê? Você crê que você foi crucificado? O seu pecado foi tratado lá na cruz? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está vendo a morte, a cruz? E vivos para Deus, ressurreição? Isto é evangelho. E é de graça. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreve. E se você também quiser, faça um comentário.